O livro negro do empreendedor. Depois não diga que não foi avisado. Fernando Trias de Bes. Muitos negócios fracassam não por falta de competência de quem empreende, mas por motivos mais simples, como medo, falta de expectativa, problemas pessoais, desentendimentos com os sócios e outros aspectos insignificantes que acabam sufocando o negócio, levando-o à completa ruína. Neste livro, o autor mostra que para empreender é preciso não só ter como exemplo negócios que tiveram sucesso, mas entender aqueles que fracassaram e por que fracassaram. É claro que um negócio bem-sucedido pode nos oferecer boas dicas de empreendimento, mas há muito tempo nós aprendemos que é errando que se aprende. Os motivos lamentáveis do empreendedor. As pessoas muitas vezes consideram as motivações erradas na hora de empreender e por isso acabam se frustrando facilmente com seus negócios. Ser demitido de um emprego não é um motivo para empreender. A esperança e o desejo de empreender são motivações verdadeiras. Trata-se de encarar o negócio como estilo de vida e não como um fardo. Outro motivo que leva as pessoas a empreender é a ideia. Muitos acham que devem iniciar um negócio porque tiveram uma ótima ideia, mas isso não é o suficiente para se consolidar no mercado. Ela pode ser o que movimenta o negócio, mas não uma motivação principal e duradoura. Sustentar o negócio apenas em uma ideia fez com que muitos empreendedores fracassassem, mas esses não são os únicos motivos. O autor cita alguns motivos comuns que levam as pessoas a empreender. São eles: 1. Estar desempregado. 2. Odiar o chefe. 3. Odiar a empresa. 4. Não querer depender de nenhum chefe. 5. Ter liberdade de horário. 6. Ter poder para decidir quais serão os seus dias livres. 7. Ganhar mais dinheiro do que trabalhando para outros. 8. Provar algo aos demais. 9. Ficar rico, ter sucesso. 10. Dedicar-se a um assunto que gosta e ao qual não é possível se dedicar a não ser empreendendo. Esses são alguns dos vários motivos que levam alguém a empreender. O autor os chama de motivos lamentáveis do empreendedor. O motivo que leva alguém a empreender é determinante para o seu sucesso ou fracasso. Não se trata apenas de empreender por causa de circunstâncias momentâneas. Questione-se o que realmente te leva a abrir um negócio. Ninguém se torna um escritor apenas porque teve uma grande ideia, mas porque realmente deseja ser um escritor. O mesmo vale para quem deseja ser um empreendedor. O falso empreendedor. Existem empreendedores que são autênticos e há aqueles que são falsos. Não que eles queiram enganar alguém, mas enganam a si mesmos. Há pessoas que, somente pelo fato de possuírem um CNPJ, já se consideram empreendedoras, quando na verdade são passos legalmente necessários para empreender, mas não é empreender. O verdadeiro empreendedor é aquele que se sente bem em situações em que muitas pessoas não gostariam de estar, desfrutando da incerteza sem saber o que acontecerá no dia do amanhã. É alguém que se sente confortável em relação às incertezas. Se você é uma pessoa que não gosta de conviver com incertezas, então você não é um empreendedor. É claro que as incertezas são a causa de muita dor de cabeça de muitos empreendedores. Porém, aqueles que sabem conviver com elas são os que acabam se destacando mais. Espírito de luta para as adversidades. Certamente, empreender é algo que todos podem fazer. Uma pessoa pode não ter as aptidões físicas necessárias para ser um esportista e, mesmo assim, pode viver disso. Mas o que difere um empreendedor aventureiro de um empreendedor autêntico é sua capacidade de vencer as adversidades, de enfrentar os fracassos e ser persistente. Muitas pessoas acham que empreender é algo libertador e que só traz benefícios, mas quando se deparam com situações que não haviam planejado, acabam desistindo de seu negócio que poderia ser muito promissor se eles tivessem um espírito de luta para enfrentar os desafios à sua frente. Há empreendedores que já nascem com um certo dom para o negócio e conseguem com facilidade obter êxito em seus empreendimentos, mas são casos muito raros. A maioria dos empreendedores surge em meio a lutas e dificuldades.
Eles passaram por muitos desafios e enfrentaram várias adversidades até obterem sucesso em seus empreendimentos. Por isso, se tornam pessoas mais resistentes e otimistas quando estão à frente de um negócio. Elas tendem a ser persistentes e não desanimam facilmente com os obstáculos. Sócio, o mais caro dos recursos. Tratando-se de sócios, o autor não está se referindo aos sócios que compram ações de uma empresa e fazem parte dela sem trabalhar na mesma, mas sim aos sócios que compartilham trabalho e capital na empresa, ou seja, empreendedores, não investidores. Os sócios são um recurso a mais e também o mais caro deles, pois são remunerados com o valor das ações da empresa por um longo período de tempo. Você deve considerar a procura de um sócio somente quando não consegue resolver um problema por si só ou por meio de terceiros. Portanto, avalie muito bem as outras possibilidades antes de se associar a alguém. E caso precise mesmo de um sócio, certifique-se de que ambas as visões estão alinhadas e que estejam lutando pelo mesmo propósito. Assim, você evitará possíveis conflitos e até mesmo a falência do seu negócio. Os empreendedores, ao iniciar um negócio, tendem a começá-lo juntamente com um sócio e o percentual é muito maior em relação à segunda e terceira tentativa de empreender. O que nos faz pensar a real utilidade de um sócio? Os jovens empreendedores tendem a cometer mais erros e por isso acabam se associando a outras pessoas, a fim de obter mais segurança. Mas, antes de se associar a alguém, é preciso fazer a seguinte pergunta: por que eu estou me associando? Muitas pessoas se sentem confrontadas com essa pergunta porque elas dizem precisar dos sócios. Mas, na verdade, o que motiva a procura de um sócio, na maioria dos casos de jovens empreendedores, é o medo. Medo de as coisas não darem certo, medo de não dar conta e também medo de ficar sozinho. Na hora de empreender, a solidão pode ser uma boa aliada. Ela te proporciona liberdade e velocidade na hora de impor as suas ideias e tomar decisões. A ajuda de um sócio pode ser boa quando se trata de um sócio capitalista, aquele que investe na empresa, mas não trabalha nela. Esse é o modelo de sócio que você precisa almejar ter na sua empresa. A ideia é o de menos, o importante é a forma da ideia. Como já citado, uma boa ideia não é o suficiente para se tornar um empreendedor de sucesso. Não é ela que deve sustentar o seu desejo de empreender. É preciso imaginar outros cenários, caso a sua ideia não dê certo, para que você continue em busca de um negócio rentável e próspero. Você precisa dar forma à ideia. Se a sua ideia é de fabricar brinquedos educativos e baratos, por exemplo, dificilmente conseguirá ajuda financeira para colocá-la em prática. Uma ideia simples de um negócio que já possui representantes no mercado precisa ter algo de diferente. Por isso, não se pode questionar somente o que vão comprar de você. Mas por que irão comprar de você? O produto não é tão importante. O importante mesmo é a vantagem que você oferece. E para isso você não precisa ter uma formação em gestão empresarial ou ler muitos livros sobre o tema. A vantagem consiste em 2 motivos: porque você faz algo melhor ou igual aos demais, porém a um preço mais baixo. Segundo o autor, não existem bons ou maus negócios, apenas maus gestores de ideias. Uma pessoa pode ter a mesma ideia de negócio que outra, mas o que muda é a visão que cada uma tem sobre a mesma ideia. Nessa hora, o que prevalece é o talento individual do empreendedor, que consegue enxergar a ideia de uma maneira especial e transformá-la em um negócio próspero. O setor é uma decisão e não uma consequência. Todos os empreendedores, na hora de escolher um tipo de negócio, deveriam pensar o real motivo de terem escolhido aquele setor. Pois muitos acabam não pensando na hora e escolhendo um setor por consequência de uma ideia aleatória. Muitas pessoas acabam ficando obcecadas por uma ideia e acabam esquecendo detalhes importantes como visibilidade e atratividade do negócio ou o nível de conhecimento que ela tem sobre o setor. Por isso é necessário estar consciente do setor a ser escolhido. Você precisa ter afinidade com o tipo de negócio, e o produto ou serviço a ser oferecido deve te encantar acima de tudo. Mesmo que você não tenha experiência no setor, mas tenha afinidade com o produto, você pode obter sucesso. Um motociclista apaixonado por motos pode abrir uma concessionária, mesmo sem nunca ter trabalhado na área. E o seu amor por motos irá motivá-lo a superar os seus obstáculos.
Se você tem afinidade com o seu setor, com o tempo vai adquirindo os conhecimentos necessários para se manter no mercado e acaba identificando aquilo que precisa ser melhorado, lembrando que inovação é fundamental para manter o seu negócio firme. As necessidades das pessoas mudam a cada dia e você precisa estar atento a isso. Não adianta oferecer um produto ou serviço de qualidade, mas que ninguém mais usa. Diversificação de receitas. No início de um empreendimento, pode demorar algum tempo até que se possa colher os resultados. Por isso, é necessário expandir as suas receitas e não colocar os ovos em uma cesta só, como diz o ditado. Muitos empreendedores acabam fracassando, pois investem todo o seu capital no negócio e ficam sem reservas para pagar os custos permanentes da empresa. Se houvesse uma reserva de capital, talvez ele se consolidasse no mercado. Se você possui família e está iniciando um negócio, certamente terá vários gastos com ambos os lados. Por isso, antes de empreender, você precisa economizar o máximo e guardar um bom dinheiro até que o seu negócio deslanche. Um erro de muitos empreendedores, quando seu negócio começa a lucrar, é de querer satisfazer suas necessidades materiais de imediato. Acabam colocando carro e casa no nome da empresa. Por isso, caso a empresa venha a falir, acabam perdendo tudo. O recomendável é que, até o negócio se estabilizar, você viva uma vida simples e sem muitos gastos desnecessários. Se for preciso, more de aluguel. Venda seu carro. É melhor sacrificar tudo no início do que perder tudo depois. O motivo mais afastado da realidade. É natural do ser humano o desejo de ser livre, de não ter que seguir uma rotina repetitiva e fazer o que quiser na hora que quiser. Infelizmente, essa é a motivação que muitas pessoas têm na hora de empreender. Acham que, sendo donas do próprio negócio, irão trabalhar menos e irão conseguir equilibrar a vida profissional com a pessoal. Mas não é isso que ocorre. Empreender gera um grande desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Enquanto seu negócio não é constante, você precisará sacrificar o seu tempo com a família, seus momentos de lazer e de descanso, para trabalhar e trabalhar, muito mais que um assalariado, como se seu contrato fosse de 365 dias, 24 horas por dia. Por isso, se você deseja empreender para buscar equilíbrio, deve repensar se é isso mesmo que quer. Mas se está empreendendo pela satisfação e a aventura que isso proporciona, então está no caminho certo, pois não há maior satisfação para um empreendedor do que ver o seu negócio funcionando bem, seja a empresa grande ou pequena. A diferença entre empresário e empreendedor. Abandonar a tempo. Neste capítulo, o autor destaca que é importante saber a hora de se retirar de um negócio, não necessariamente se aposentar, mas analisar se você é a pessoa que deve continuar à frente do negócio. Para isso, você precisa saber se é um empresário ou um empreendedor, pois um empresário é aquele que tem prazer em gerir e cuidar de um negócio. Já o empreendedor tem prazer em criar novos negócios e, quando estes tomam um caminho considerável, prefere deixar nas mãos de outras pessoas e continuar a sua aventura. É importante saber gerir na hora de empreender. Ou você é uma pessoa que sabe gerir um negócio e o faz crescer, ou irá cometer erros que podem comprometer a estabilidade da empresa. Nem todos os empreendedores são bons gestores, ou porque não sabem como fazer, ou simplesmente porque não gostam. Isso não significa que todo empreendedor deva abandonar o seu negócio quando ele atinge um tamanho considerável. Existem muitos empreendedores de grandes empresas que permanecem à frente do negócio. Mas a questão é que você deve avaliar quando sua empresa começa a se expandir, se você é a pessoa ideal para continuar à frente, seja porque não gosta de gerir, não tem as competências necessárias ou porque sua visão não vale mais para o momento atual. Não deixe que o amor pelo negócio ao qual você dedicou uma boa parte da sua vida te impeça de tomar a melhor decisão que vise ao crescimento da empresa. E, às vezes, a melhor decisão é se afastar. Insights. Saiba o momento certo de deixar o seu negócio. Uma boa ideia não é garantia de sucesso. A maior satisfação de empreender é ver o negócio funcionando bem, seja ele grande ou pequeno. Analise outras possibilidades antes de se associar a alguém.
Neste livro, você aprendeu que para abrir uma empresa é necessário ter muito mais do que ideias. Precisa ter motivação, responsabilidade, flexibilidade, profissionalismo e fundamento nas decisões. Iniciar um negócio na loucura ou apenas por impulso é muito comum para quem fracassa. Mas aos que almejam obter sucesso, é necessário fazer um criterioso planejamento, desde o surgimento da ideia até colocá-la em prática. Ter sócios no empreendimento, na maioria dos casos, é uma furada. Mas existem algumas exceções em que eles são muito bem-vindos e realmente chegam para somar. Sobreviver no mercado requer humildade e flexibilidade, pois precisamos ser humildes quando se obtém o primeiro lucro e flexíveis para acompanhar as mudanças. É fundamental empreender naquilo que gosta de fazer, desde que você analise bem os mais diversos setores e invista naquele com que mais você se identifica.